É sempre uma grande satisfação, uma grande alegria voltar aqui à nossa querida Faculdade de Direito. Nesta sala, esta primeira sala do quinto ano, é uma alegria tão grande que a gente gostaria de ficar aqui conversando e relembrando coisas. E eu passo a palavra para Boa noite a todos e todas, em especial queria saudar a nossa mesa aqui, a professora Sudonita, o César, o nosso poeta, Carlos Anjaro, os amigos decoradores, a nossa doutoranda Ginéia, também o nosso convidado de hoje. Muito obrigada pela presença, assim como também saúdo a todos que estão aqui presentes, o professor, ex-aluno da FADEC, e todos os ex-alunos também da faculdade, alunos que eu vejo. Queria dizer que a Faculdade de Direito, ela é isso, né? Nós estamos nos 125 anos da faculdade esse ano, e é esse lugar de todos, né? Então, ao longo do tempo, muitas pessoas por aqui passaram e se sentem parte dela, e é isso que a gente quer que aconteça, inclusive com os novos alunos. É muito importante ter milhares aqui e trabalhar junto com milhares. Temos feito isso já com várias experiências e vamos continuar fazendo. O poeta de hoje, eu não quero adiantar a sua fala, mas quero dizer que é muito emocionante a sua leitura. E acho que nós, operadores do direito, precisamos de humanidade, de emoção, de sentimento em relação àquilo que nós operamos. Ele reúne duas faces do ser humano, que é ser um jurista, e portanto ter uma linguagem do direito, mas também ser um poeta, que são as pessoas brilhantes que escrevem sobre o mundo sem as palavras que nós mortais escrevemos, né? Então, ele traz uma junção da sua poesia e do mundo do direito, e é o próprio direito e literatura, eu diria, doutor César, na junção entre a poesia e o direito, entre o sentimento que todos nós temos como humanos quando se julga, quando se atua no processo, quando se decide sobre a vida dos outros. Né? Então, eu penso que o nosso poeta de hoje, convidado, tem muito a nos dizer sobre essa junção de humanos, né? De seres humanos que todos somos. Era isso que eu queria dizer. Muito feliz de ser um bom debate. Então, com a palavra, o nosso palestrante da noite. Eu aqui estou emocionado, porque eu estou aqui nessa universidade, que formou, aliás, a minha filha Carla, que foi aluna do mestre, e está aqui no meu campo, que nunca saiu da minha palavra, mesmo que eu, às vezes, porque eu não vivo aqui, mas a minha alma está aqui. Eu quero saudar a cada pessoa que está aqui, abraçar pela alegria que me dão, mas eu não posso deixar de saudar a nossa querida Sulamita Cabral, o presidente do Instituto dos Advogados, e a nossa diretora, Ana Paula Mota. E eu digo isso como se fosse parte aqui também. Eu não estudei aqui de qualquer maneira.
não é? Tendo a minha filha estudado uma parte de mim, estudou. E eu saúdo com essa parte de mim. E há pessoas aqui incríveis. Está aqui o nosso querido César Vergara Martins Costa, terrível, grande advogado. Você não sabe que ele é? Ele acaba de publicar um livro chamado Luz Cega. Eu achei tão curioso isso, eu estava dizendo a ele, eu tenho um filho que é o Rodrigo Carpinejado, que de repente, há pouco, publicou seu primeiro livro diferente do Fabrício Carpinejado, que desde cedo publicou. E o Rodrigo foi forçado pelo psicanalista, aliás, ele merece humildade. E publicou um livro chamado Insana Lucidez, e eu vejo nos dois, digamos assim, uma representação desse nosso tempo de luz e de loucura, de verdade e de desastres, mas em que nós temos que sobreviver. E nós temos que nos prender na palavra, porque a palavra é sempre maior do que nós. Nós somos servos da palavra. Eu estou aqui, eu quero saudar cada um dessa mesa, e aqui o meu querido irmão, Marco Aurélio Moreira de Oliveira, que foi meu irmão no Ministério Público. Foi maravilhoso, magnífico, desembargador. E foi até meu advogado, veja as coisas da vida. E a quem eu devo muito também. Aliás, eu dediquei um poema a ele, no meu livro Terra dos Viventes, que está saindo agora numa edição definitiva, assustador, capa dura, 1.200 páginas. Eu tentei fazer uma comédia humana em miniatura, e a coisa é tão doida que eu tenho dificuldade de levar o livro, porque está pesando quase mais do que eu. E ainda dizem que a poesia não pesa, mas está aqui o Leonardo Martins Costa, a doutora Dineia. Eu quero saudar a cada um, não quero esquecer ninguém, e meus amigos. Fiz algumas anotações, mas eu vou conversando. A minha experiência de promotor público, andando por esse plano dos Gomes, onde estivemos juntos em São Jerônimo, ele até veio para a sua casa, veja vocês que coisa terrível. E ainda bem que a casa não tinha fantasma. Porque eu, às vezes, me vejo com fantasma em traduções que eu tenho que fazer. Eu fiz tradução de Borges, de Hernández, o argentino. Então, é como se a gente entrasse em casa de fantasma. Sim. Porque a gente entra dentro do mistério alheio, quando, às vezes, as qualidades são do autor e os defeitos do tradutor. Mas, de qualquer maneira, eu não defino a poesia, ninguém define. A poesia é que nos define. Porque nós, de tanto catar palavras, as palavras começam a nos catar. E de tanto amar as palavras nos passam a amar também. Eu me lembro da biblioteca do meu pai. E eu tenho saudosa lembrança, era negociante, mas ele enchia de livros na nossa biblioteca. E ali eu fui descobrindo a literatura. Eu lia, muita coisa não entendia. Shakespeare, Victor Hugo, Alexandre Dumas, etc., Machado de Assis, José de Alencar. Mas eu descobri também que os livros é que nos lembram.
Na medida em que nós os lemos, eles começam a nos ler por dentro. E ninguém fica impune diante da criação. Eu anotei aqui, a minha experiência de promotor me fez ver vários aspectos. Por exemplo, a culpa, o crime. Também o certo alinhamento e em tudo, dentro do tempo a misericórdia. Porque no direito nós vemos na lei o sistema, a busca de justiça. E no ser humano, o limite, a penúria. Eu recordo quantas vezes fui promotor, eu vi a prova fraca, pedia absolvição. Nós, aliás, não pedimos absolvição, pedimos justiça. Para não nos amarrarmos ao carro da injustiça. Agora, sempre a bússola era a prova dos autos. Nós fomos promotores de justiça. Éramos promotores de justiça. E o poema, curiosamente, deve ter o rigor do Código Penal, ou o rigor dos códigos, onde uma palavra cria direito, uma vírgula cria direito. O poema tem que ter rigor para poder sobreviver. E o poeta no poema também, senão ele também não sobrevive. Porque nós precisamos da palavra. Não é a palavra que precisa de nós. Na medida em que nós caminhamos, nós somos caminhados. E nós percebemos que é melhor ficar perto da terra para poder ser plantado. Aliás, eu disse no meu primeiro livro, do ar não nasce paz. E eu, quando estou aqui nesta terra, eu me sinto como Anteu. Eu sinto essa força. Longe da terra, eu confesso que eu enfraqueço, mesmo que o Rio seja uma segunda, Vitória uma terceira terra, mas o Pampa é que é a verdadeira terra. Mas, de qualquer maneira, o poema deve ter rigor. E mais ainda, nós, no trabalho do Código, nós temos a tipificação penal. Eu me lembro que eu me meti até a estudar em Lisboa o Código Penal português. Fui lá, apresentei tese. E pobre do poeta, que às vezes se perde nos códigos, mas de qualquer maneira eu percebi quanto o Código Português, por exemplo, é hipotético. Ele usa hipóteses. E o nosso Código Penal é típico, tipificado, singular. O crime está no núcleo. E o poema também. Mas, meus amigos, Garcia Lorca dizia que tinha fogo nas mãos dele. Eu, sem ser Lorca, eu me sinto também com esse fogo. Mas é um fogo com água, que é uma união aparentemente inconciliável, é um fogo úmido.
mas é um fogo de luz. Aliás, a luz cega. Mas vejam que Homero era cego e ele via. Nós podemos ser cegos, mas nós vemos. Às vezes mais do que nós pensamos, porque as palavras vêm por nós. E olha que a palavra vem, por isso que a palavra dura, a palavra vem. E eu fui anotando ao dicionário de rimas. Eu confesso a vocês, um dia me veio à mão um dicionário de rimas, não me serviu para nada. Eu comecei a ler aquilo, eu disse, o que eu vou fazer com esse negócio? Então eu não posso ser poeta. Era muito complicado. E a poesia é mais simples do que a gente pensa, porque ela é humana, porque ela tem que tocar o coração, ela toca a sensibilidade, ela toca a memória da imaginação, ela toca a memória ancestral nas palavras. Nós temos em nós uma memória ancestral, o inconsciente que é coletivo. Eu me lembro, eu ia em Gramado, ai que saudade. Eu vi aquele lago negro e eu atirava uma pedra no lago e começava um círculo. Nós atiramos palavra no poema e se forma um círculo. Aliás, eu comparo com o lógico, com diferença abissal. Deus é como o círculo. Nós caminhamos no caminho do círculo até completar a coroa da vida, como diz o Apocalipse. Mas, meus amigos, eu no dicionário de rimas não achei nada. Eu me achei fracassado. Mas depois eu descobri que as rimas começam a se formar. Que eu não precisava de dicionário. Eu comecei a fazer o primeiro poema sem saber que eu estava escrevendo um poema. Depois que eu li. Depois, uma vez eu escrevi um conto que na verdade saiu um poema. E aí eu me lembrei de uma frase de um verso de Ovídio que dizia que o que ele escrevia era verso. Eu não sei se o que eu escrevo é verso, mas as palavras são maiores do que nós. Porque é um dom maior do que nós, por isso que eu tenho que glorificar nisso a Deus. Foi Ele que deu. Eu sou um trabalhador braçal da literatura. Lógico que eu depois entrei no romance, só aos 40 anos. Depois eu fui me meter a fazer história da literatura brasileira em 1.500 páginas. Trabalhei 10 anos, feito um doido. Aí me disse um amigo, já é um doido mesmo. Eu não duvidei. Mas de qualquer maneira, meus amigos, mas o dicionário, não de rima, de palavras, é que nem um aquário de peixe. No dicionário de palavras, eu aprendi muito. Nós não precisamos usar palavras difíceis. Mas algumas palavras arcaicas são importantes. E por isso que eu entro novamente no direito, que o direito trabalha palavras ancestrais, antiquíssimas, que não podem ficar mortas apenas nos códigos.
E foi o que eu fiz em Danações. E eu assisti a primeira testemunhar lá em São Leopoldo, em São Jerônimo. Ele se levantou e disse: vou falar em Danações. E eu tenho até hoje o início daquelas palavras e começava fulano de tal, nascido nesta cidade do bem. E lá ia eu já falando em Danações, porque Danações era uma fórmula jurídica de aplicar uma sanção penal merecida do réu. Veja, me lembro bem quando tu disseste Danações, fulano de tal, nascido na cidade do rei. Aliás, eu vou ler esse poema, porque o livro é o seguinte: eu começo com o reconhecimento, o comparecimento do réu, que é o interrogatório. Depois, o auto de apreensão. Depois eu vou seguindo o processo penal, o depoimento. Depois vem a sentença. Depois o mandado de captura. Então é o réu condenado pelo Tribunal do Mundo. Por isso que o nome é danare, condenar em latim, danações. E é curioso que eu entrei no escritório de Antônio Aires, com os originais desse livro. A isso eu tenho que homenagear. E disse a ele: Aires, eu não te conheço, não te admiro. Mas eu vou te deixar esse livro aqui. Se tu achares bom, tu faz o prefácio. Faz o prefácio. Se tu achares ruim, põe no lixo. E sumi. Só deixei, lógico, no livro o meu endereço. O Aires se ria. Pois é, não é que o gauchão entrou aqui dentro do meu escritório com o livro debaixo do braço e me disse isso, e contava para os amigos. A verdade é o seguinte: eu louvo a generosidade dele, eu tenho saudade dele. Ele me mandou o prefácio do livro, em mais de 15 páginas. Saiu aqui o prefácio. Complicadíssimo, porque ele é tradutor de Joyce e ele era complicado. A primeira leitura, eu até perguntei na época à minha companheira: ele está me criticando? Porque eu não entendi. Depois eu fui lendo linha a linha. E fui entendendo que era um reconhecimento extraordinário de um grande dicionarista, de um dos camaradas geniais, um sujeito que eu tive um diálogo com Clarice Lispector. E Clarice Lispector me disse: olha, o Antônio Aires é gênio. Veja, a Clarice. E eu disse: pois é, Clarice, eu li um texto dele, nem disse que era meu, e eu não entendia, depois é que eu fui entender. Bom, e aí foi quando nós dois nos reconhecemos, ficou uma grande amiga da minha vida, e me deu uma dedicatória assim: Aleijado, tão burro quanto eu. Bom, agora, de qualquer maneira, vamos continuar. Eu vou ler esse poema em homenagem ao nosso e meu irmão desembargador, que é o poema exatamente lá de São Jerônimo, porque não existe tempo na poesia. O tempo é invenção humana.
Eu anotei aqui. Parece que eu estou dentro de um labirinto de Borges. Sentença. Vistos. Fulano de tal. Nascido nesta cidade do reino, em tempo desconhecido, nascido sem explicação ou sentido, como a revés de um disco. Nascido como se planta um figo ou ameixa e se planta um grito na garganta. Nascido e agora viajou por profissão, inquilino das coisas, armazena culpas e véus de lã, e eu, julgador, sentencio, considerando o réu e o estar aqui preso, dividido, na noite que se dividiu como mulher em cio, resolvo condená-lo a viver em danação, além do fogo de seus pais, com avarias e receios entre iguais. Depois suspendo-lhe a pena, para que pereça como velho. Vejam vocês que tem aquele caminho de uma sentença. Agora, se eu não me engano, artigo 42. A minha velha memória. Bom, então, vocês veem que o direito tem uma aproximação profunda com a poesia. Só que muitas vezes, e o direito tem uma humanidade que a poesia também busca. Daí a profissão do advogado. Eu, aliás, estou voltando a advogar pelas instâncias desse amigo aqui, companheiro de lidas. Aliás, eu homenageio hoje a Lívia, que está aqui, a irmã dele também. Está lá o Leonardo, lá naquela ponta, bom, tudo bem. Mas eu estou voltando a advogar, o pessoal diz que é isso, meu filho. Mas, meu pai, tu tinha que ficar quieto em casa. Mas é que nós temos uma nova juventude. Esse é o segredo. Eu andava agora, outro dia em Brasília, acompanhando uma advogada jovem, com uma energia incrível. Mas ainda bem, eu começo a ver os livros que eu escrevi, eu acho que eu escrevi em todos os gêneros, quase em torno de 200 livros. Ninguém escreveu como isso no Brasil. Eu não tenho lugar para pôr nisso. Nem eu. O Cosme está caindo na minha cabeça. Eu moro lá numa cobertura, está vendo? E os livros parecem que caem em cima de mim, mas de qualquer maneira. A gente tem que se livrar de fantasma, não é? Você não acha? O livro na gaveta é fantasma. Ele aqui está libertando o livro, está libertando o fantasma. Porque o livro incomoda a gente. E então o autor começa cada vez mais a escrevinhar e corrigir, e corrigir, e corrigir. E de tanto corrigir, muda totalmente o livro. E, aliás, eu tive uma experiência. Meu segundo livro, o livro de Silvion, publiquei em 1000. Veja, o tempo começa, eu começo até a esquecer o tempo. 1960. Mas foi em 1963, 63. E eu publiquei a primeira edição graças ao irmão Elvo Clemente, de saudosa memória. Era meu professor no Rosário, e ele disse: Nejar, eu tenho que publicar teu livro. E ele me publicou por generosidade. E aí, curiosamente,
Eu começo a me lembrar disso do nosso Elvio, que era da Universidade. Foi meu professor de português, me aproximou da Eneida de Virgílio. Aí eu quis ser poeta épico, e de fato, penso que o Rio Grande tem uma história épica, como poucos estados do Brasil. O nosso povo é combatente, é guerreiro. Nós vencemos há pouco um dilúvio universal e nós estamos superando tudo isso. Eu sofri, eu estava lá no Rio sofrendo, fiz um poema aqui, condoído com o nosso pampa. E não adianta, ninguém nos derrubar. Nós servimos a um Deus maior. Nós somos um país dentro do continente. Mas eu estava falando aqui, de repente as ideias começam a querer voar de um pobre poeta. Nós temos uma visão do mundo, a poesia tem que ter uma visão do mundo. O código tem uma visão do mundo. Tem uma visão do país. Diz um jurista, tal de Kelsen, que o código é do grupo dominante. Eu não creio nisso. Eu acho que o código começa do povo, como a poesia começa do povo, a palavra do povo. As palavras começam a se estabelecer no pensamento do povo. Depois vem, lógico, os eruditos, com a sua surdez, como diz um poeta espanhol. Mas, amigos, nós precisamos de uma visão e uma técnica. O direito tem técnica, a poesia tem técnica. É a técnica do ritmo. Eu me lembro de Eulírio Canabrava, que era companheiro de Drummond, era um homem imenso, tinha sido lutador, era um filósofo. Ele me visitou no Rio Grande. E nós fomos lá nas vinhas, nas uvas e tal. Bom, e ele escreveu um artigo, me lembro, sobre mim. O primeiro artigo que saiu em São Paulo. A técnica do ritmo, nejar é a técnica do ritmo. Por quê? Porque a poesia vive do ritmo, não só da rima. O ritmo é mais importante do que a rima. Eu me lembro que eu estava subindo no edifício do meu pai, tinha um escritório, e de repente me veio versos do Campeador e o Vento, que é uma epopeia do Rio Grande do Sul. E quando os ventos eram caminhos, os ventos eram semente. Quando os cavalos eram moinhos e a noite negra for transparente, vejo o ritmo de cavalos correndo. A poesia é ritmo, mas também o que muitas vezes nós não vemos, até que o mestre do direito aqui também, nós no direito temos que ter ritmo, senão não acompanhamos o direito. Temos que ter um pensamento humano dentro do direito, porque quando se está em defesa de um cliente, é como se nós defendêssemos a nossa própria vida. Aquela dependência
nos cria uma verdadeira amarra de navio. E é uma coisa que eu anotei, as imagens do poema é estética, isso é uma imagem de movimento. A poesia épica é uma poesia de movimento, porque é ação humana. Agora, a épica antiga fala dos heróis antigos, Homero, Virgílio, não é? Camões fala dos portugueses nas navegações. A minha visão de poesia é uma visão de um personagem que me vem em sonho, chamado Futuro. Eu me lembro que eu escrevi A Idade da Aurora, que é um livro sobre o Brasil, sobre a identidade do Brasil, e, de repente, eu não sabia como continuar, e aí me veio um sonho, a capa do livro e a palavra futuro. E aí nasceu o personagem Futuro, porque eu penso que a épica é a épica da infância do futuro. Porque a épica é a infância do mundo. Mas eu vou adiante. O poema, eu falei que é idético. São como ondas no mar. As ondas vão se completando. As imagens vão se completando. Indanações, lógico, foi a minha experiência, mas eu não posso esquecer que o poema também é metamorfose. E, por exemplo, Kafka escreveu Metamorfose, mas Kafka é terrível com o homem, era um gênio imenso, visionário, mas ele não dá perspectiva para o ser humano. Ele cria o homem, nasce inseto e morre inseto. Eu não concordo. Eu acho que o homem tem possibilidade de mudança, de metamorfose. Ele pode crescer. Ele estava falando daqui a pouco, escrever Metamorfose. Pois eu estava falando, ouvindo aqui o nosso Marco Aurélio, ele estava falando em nascer. Estava falando em nascer. Eu me lembro e eu penso que nós temos que nascer todas as horas. Nós temos que nascer sempre. A palavra. O poema, portanto, é metamorfose. Mallarmé diz E ele escreveu Metamorfose. Escreveu Metamorfose. Pois é, mas a metamorfose dele não dá possibilidade nenhuma. Como no processo, ele não dá a possibilidade do homem. O homem morre como um cão. O homem é condenado sem saber por quê. Muitas vezes a nossa justiça também é isso. Nós, advogados, temos que descobrir por quê. Mas, lógico, não estou falando de precursor maravilhoso, mas eu estou falando de um outro aspecto. Ele não tem crença no ser humano. E nós, que trabalhamos na justiça, nós temos que ter crença no ser humano. Porque senão o nosso trabalho não tem sentido.
E o poema é crença no ser humano. E no humano está o divino. Não foi em vão que Cristo se fez homem. Nós precisamos, como diz Oderlin, nós precisamos do divino, mas também nós precisamos do humano no divino. E nós, no poema, somos mágicos. E olha, o direito também é mágico, não pense não, você sabe disso. Tem um lado mágico, ou não? Que diga que o nobre advogado. Com certeza. Já porque ele lida também com o impossível. Porque lida com o impossível. E eu creio mais na possibilidade do impossível do que no possível. Eu, aliás, eu tenho essa experiência na vida. Mais do impossível do que o possível. O impossível, às vezes, é muito difícil. Porque, às vezes, depende do homem. Depende da vontade humana. O impossível é o poder maior. O impossível não tem concorrência. E ainda bem. Eu anotei muita coisa, mas olha, eu vou dizer alguns poemas, porque é um lado mais vivo, eu não vou chatear vocês. Olha, o juiz, o julgador foi gerado por mim mesmo contra mim. Não o traí covarde, nem fidalgo concebi. Cuidei de não o reter calado nos dias em que vivi. Cuidei com dúvidas e sobressaltos, à força de estranho fato, por fora e dentro da lei. Até que me separei, não sei se por qualidade ou vício, mas me separei do encargo. Agora no tribunal, o julgador de sua face, o julgador do que foi, o julgador do que fui, o julgador do que flui, e mais terrível, o julgador não parido que ainda virá mostrar-se. Nenhuma parte de mim se esconde no foro de quem reparte o ruim. Tive cautela de não secar-lhe a avidez. Veja o labirinto de Borges. Mantive o julgador desperto, mantive a luta sempre, no invento ou no processo, com tensão e virtude, criei sonho que pude, sem arquitetar defesas contra as guarnições acesas. Não lhe forneci reinos ou pomares, mas trabalhos e reveses. Não ensurdeci os passos, nem lhe alimentei de sonhos no repasso. Espero a sentença, como quem já pôs a mesa. Espero a sentença apenas. Depois vem a trama, que é a ligação do destino, porque eu tentei fazer uma espécie de tragédia grega. Onde começa a trama e onde termina. Roltana sobre Roltana, assim se configura. Quem dirige a montaria do ser que me abomina? Roltana sobre Roltana, eis a máquina da vida. Roltana sobre Roltana, nós em constante descida, nós em constante câmara, tripeça de um Deus votivo. Roltana que não termina, julgamento que não finda. O juiz movente, movido, réu e juiz nos mesmos idos. Roltana
Sobre Roltana, o tribunal se desata, no outro tribunal se indata, sem defensão e proclama. O condado se desmarca, esta trama se destrama. De que Deus este recado? Rodando sobre rodando. Quem navega nesta verga? Quem veleja nesta barca? Neste tumulto que mata, marinhado, marinheiro? Rodana sobre rodana, quem dirige tal insânia, este caronte, esta fama rodana sobre rodana? E bem, eu não vou cansar você. Eu, sinceramente, eu estou deixando com vocês essa palavra. Também uma palavra de vida, porque eu vivi isso. A gente vive cada poema, ou cada poema nos vive. Eu um dia achei que o poema seria o sonho. Depois, mais tarde, eu comecei a escrever romances porque é o pesadelo contemporâneo. Eu percebo, por exemplo, que o romance, com exceções, Machado, Clarice, Guimarães Rosa, lá na América Latina, Borges, e alguns outros, mas o romance, em regra, não sabe pensar. É fabulador. E acho que o romance tem que pensar. Acho que não somos nós que inventamos as palavras, são as palavras que nos inventam. E nós temos que ter a humildade de ser cada vez mais inventados. Porque o sentido é esse. E esse é um mistério. Nós vivemos num mistério. Nós vivemos num tempo ancestral que começa a vir à tona. O verdadeiro porão, aliás, eu escrevi as memórias do porão. Nós trabalhamos os porões e depois nós chegamos até o teto e o cimo da casa. A casa é a casa humana. Eu vou terminar com o verso último de Danações. Que fala exatamente de Caronte, o barqueiro amado, que está em Virgílio, que está em Homero. Aqui estou, aberto o pórtico. Serei breve no amor e no transporte. O óculo está pago, o dia resgatado, e a barca pronta com seu barqueiro amado. Aos deuses não ouso nada nem compro, senão intervalo de ser meu próprio escravo. Carregar-me barca e ainda canto. Muito obrigado. Toma a palavra. Pois então, eu gostaria de registrar agora também a presença aqui da professora Tula,
menos prestigia, vice-diretora da Faculdade de Direito. Depois de ouvir a tua fala, eu tenho uma vontade de silêncio, uma profunda vontade de silêncio, mas o dever me obriga aqui a prosseguir. Eu tenho certeza que nós vamos aproveitar muito a palavra que vem agora da professora Dileia, para que ela passe o microfone. Cumprimentar em nome da doutora Sulamita, todas as mulheres aqui presentes, e em nome do nosso homenageado, da nossa estrela, homenageado, cumprimentar os demais. Professora Ana Paula, professora Tula, meu colega do Núcleo de Direito e Literatura, que graças a esse núcleo estamos aqui. Meu colega de debate também nessa noite, que vai apresentar, e os bastidores também, né, Terezinha, que está sempre organizando e tornando isso tudo possível. Cumprimentar o doutor Marco Aurélio, procuradora, Vivi, minha aluna, sempre minha amiga, alguém que eu amo muito. O que dizer depois de Nejar? E que agora está aqui bem imbuído em palavras, né? E outras, né? Danações. Presto atenção ou peço atenção? Desculpe, sabe que é o invisível e o visível da amizade. É lindo, é lindo. E por isso que eu disse que eu estou emocionada, porque Me perdoa, mas não há. eu sei da sua palavra e eu lhe abraço nas suas palavras. Muito obrigada. Eu escrevi algumas palavras e peço licença para ler meu voto, porque é muito difícil falarmos de um tema que tem tantas nuances, que tem tantas possibilidades, e acredito que os nossos alunos, principalmente, que são aqueles que irão fazer o que está sendo dito aqui, possa não só ser apenas poesia, mas possa trazer um pouco mais de sensibilidade aos nossos tribunais, às nossas delegacias, à nossa prática cotidiana, que é tão difícil. E eu tentei trazer um pouco da obra, da essência da obra e um pouco da contemporaneidade, fazer uma relação, professora Ana Paula, um pouco com a minha tese de doutorado, com o meu tema de doutorado, que é a inteligência artificial e como a obra ela consegue dialogar com a inteligência artificial. E no começo da sua fala, tempo de luz e de loucura, que é o que estamos vivendo com a nova tecnologia, com as novas tecnologias, com todas essas novidades que nos colocam diante dos novos desafios, desde o desafio do saber, e veja que eu trouxe palavras impressas, e o Nejar trouxe palavras escritas. Os nossos alunos se veem diante do desafio da palavra hoje digitada e da palavra escrita e da palavra falada. Não é à toa que o nosso teclado, a letra A, assim como na máquina de escrever, ela está longe dos dedos mais fortes, ela está próximo dos nossos dedos do nosso dedo mais fraco, justamente para mostrar que não somos máquinas, somos seres humanos. E temos que nos aproximarmos da humanidade. Então, em Danações, Nejar explora a condição humana através de uma perspectiva existencial e de uma perspectiva ética. Esse livro é considerado um marco em sua trajetória literária,
pois o poeta assume uma postura de denúncia e reflexão sobre a realidade contemporânea. A obra é caracterizada por uma linguagem fluente e rítmica, utilizando-se de repetições e aliterações que conferem musicalidade aos poemas. Nejar aborda temas como resistência diante das adversidades, a luta contra as injustiças e a busca por sentido em um mundo marcado por contradições e desafios. Sua poesia, carregada de simbolismo e profundidade, convida o leitor a uma reflexão sobre a existência e os dilemas éticos que permeiam a vida humana. A importância de Danações reside na capacidade de Nejar em articular uma poética que dialoga com a tradição literária, ao mesmo tempo que propõe uma visão crítica e renovadora. É uma obra que transcende o regionalismo gaúcho, alcançando uma dimensão universal ao tratar de questões inerentes à condição humana. Fazendo essa relação da obra Danações com a temática da inteligência artificial, tema da minha tese de doutorado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, surge um paralelo intrigante e fértil para uma reflexão que é interdisciplinar. Em Danações, Nejar explora dilemas éticos, inquietações existenciais e desafios ligados à condição humana, destacando a busca por sentido, o embate com injustiças e a resistência frente a situações limite. Analogamente, a inteligência artificial, cada vez mais presente no cotidiano contemporâneo, suscita também profundos questionamentos éticos e existenciais. Até que ponto a IA pode redefinir os conceitos tradicionais de justiça, responsabilidade e liberdade humana? Assim como na obra de Nejar, as adversidades humanas são postas à prova. Também na inteligência artificial enfrentamos desafios como a imparcialidade das decisões automatizadas, os vieses algorítmicos e a responsabilidade civil e ética perante danos provocados por sistemas inteligentes. Ambas as perspectivas, Nejar, poética e tecnológica, convergem no reconhecimento da vulnerabilidade humana frente a forças maiores, sejam elas sociais, existenciais ou tecnológicas. Ao aproximar Danações da inteligência artificial, evidencia-se como a reflexão literária e jurídica pode contribuir significativamente para orientar o desenvolvimento ético das tecnologias, ajudando-nos a preservar valores humanistas e fundamentais diante da acelerada transformação digital. E enquanto estava te ouvindo, eu também quis te escrever um poema. Porque eu também escrevo poemas. E diz isso meu poema. Pensava eu estar diante do poeta, que escreve e fala com maestria. Engano meu, caros amigos. Nejar, estar diante de ti é estar diante da própria poesia. São essas as palavras que trago para começarmos as nossas reflexões. Muito obrigado. Acho que pode passar diretamente. Eu gostaria de ter comigo esse seu trabalho. Ai, foi claro que sim. Agora, a palavra o professor Leonardo, mais nos Costa Garadelo. Vou só um suporte aqui. Vou usar minhas mãos aqui também. Eu vou fazer o uso da palavra escrita e digital. Certo, gente. Então, boa noite a todos e a todas. Boa noite aos colegas da mesa, né? Doutora Solanita, doutora Ana Paula,
doutor Marco Aurélio, doutora Tula, Dinéia, doutor Junéia, doutor César e o nosso querido poeta, doutor Carlos Nejar. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui comentando um pouquinho, então, dessa obra maravilhosa que é o Danações. A minha posição aqui, gente, é uma posição um pouquinho estrangeira, né? Porque eu não venho do direito, né? Embora um tio muito querido meu, sabe, inclusive está aqui na mesa, tenha me convidado, né, para fazer direito, logo quando eu estava finalizando o colégio ali, o ensino médio, né? E para mim também tem essa, digamos assim, esse encontro, né? Para mim é uma honra imensa estar aqui, venho da psicologia, né? Mas numa banca, no curso de direito, poderia ter ficado caso meu tio tivesse me convencido. Às vezes eu ainda penso nisso, sabe? Às vezes eu ainda fico, se eu tivesse feito direito, né? Mas talvez, não sei se eu estaria aqui nesse momento comentando a obra, né, do querido, estimado poeta Carlos Nejar, do meu lugar, que é a psicologia, então, né? Então, dou boa noite a todos e a todas. Queria fazer também uma menção aos estudantes de psicologia que estão aqui presentes, né, da Faculdade do Bosco. Hoje era aula de psicologia social, né? Nem toda a turma daqui, mas tudo bem, né? Então a gente está, eu venho desse lugar, né, estrangeiro, né, para debater o livro Danações, que para mim foi uma potência, assim, foi um sopro de vida, né, e me sinto mais ativo, mais vivo também a partir da leitura. Bom, o que eu pensei, tá, pessoal? Eu escrevi também uma guia, mas eu também não pretendo ficar lendo guia, vou mais debater, tá? Que eu chamei assim, o poeta da condição humana, subjetividade e experiência de vida em Danações de Carlos Nejar. Tá? Bom, então boa noite a todos e a todas, né? Eu começo com uma epígrafe aqui do poema Qualificação, que do meu livro eu consegui achar a edição original, a primeira edição, a edição ali da editora José Alvo, né? Também com o prefácio do Antônio Roas, né? E diz assim: o que sou sustenta o que não sou. Por mais grave a doença, a dor já me curou. É um pedacinho do poema ali, Qualificação. Então, a partir desta epígrafe, né, desse início aqui de meu texto, eu gostaria de falar um pouquinho de qual foi a minha estratégia, então, para poder debater a obra. Cada poema daria para a gente discutir e ampliar imensamente. Eu fiz alguns recortes a partir do meu olhar e também relaciono com a minha tese de doutorado, que foi realizada no Hospital Psiquiátrico São Pedro, num grupo de escrita com pacientes psiquiátricos, né, pacientes portadores de sofrimento psíquico, então, onde eu passo 4 anos com eles, né, semanalmente escrevendo poemas, crônicas, literatura. E aí eu entendo, Carlos, já o psicanalista do Rodrigo, que foi forçado a escrever seu primeiro livro, né? Eu também indico isso aos meus pacientes, embora eu não seja psicanalista, né? Eu fiz uma escolha metodológica, gente, meu método, né? Eu acabei me apropriando, me aproximando daquilo que era, assim, familiar para mim, né? Então eu sou um amante dos livros, assim, eu amo livros, né? Os meus livros também estão caindo na minha cabeça, lá na minha casa, no meu consultório. E eu fui atrás, então, das edições, né? E eu consegui achar a primeira edição, então, que é o Danações, ele foi escrito em 1969, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu queria pontuar aqui também, que é o contexto sociohistórico que o livro foi publicado, né? Um contexto de ditadura civil-militar no Brasil, né? A primeira questão que me chama a atenção com a leitura do livro, agora escutando, né, o Nejar, assim, fica mais claro que envolve situações envolvendo direitos, tribunais, juízes e tal, mas a primeira leitura que eu fiz desde de fora, né, desse olhar estrangeiro, é desse contexto do ano de 1969. A gente estava passando, já tinha passado o ato institucional 5, AI-5 de 68, né? Mas ainda era um contexto de extrema opressão e violência, né?
E eu concordo também, né, quando a gente fala aqui que o livro das Nações, ele é extremamente contemporâneo. Ele é, hoje nós estamos aqui em 2025, mas o livro está falando do agora, está falando do presente, está falando do hoje, do agora. Quando o Carlos Nejar, ele fala ali no início, né, que nós passamos por um momento de verdades e desastres, né, questionar, pensar sobre a condição humana no contemporâneo, me parece fundamental. Eu não tenho caído no discurso derrotista, né, de que o mundo vai acabar e de que agora qual é o próximo desastre, e crise climática, e daqui a pouco guerra, e bomba nuclear, enfim. Eu acho que a gente não pode perder a esperança, né? E como o poeta está trazendo aqui para nós, né, essa dimensão do humano, do sensível, da esperança, do afeto, que é imanente, né, à nossa vida. Essa questão da imanência é um dos pontos que eu queria discutir aqui. Ao ler o livro das Nações, né, para mim fica evidente, e também está de acordo com os debatedores do professor Carlos Nejar, principalmente o Antônio Porras, né, e também o autor crítico de literatura, que é o Jacinto Prado Coelho, tá? Ambos fazem os prefácios dos livros, tanto das Nações quanto a Árvore do Mundo, né, que é uma coletânea, Árvore do Mundo, o Chapéu das Estações e o Bolso do Calabouço, né, que o poeta, ele chega hoje falando que ele está feliz em voltar ao Pampa, né, e o Pampa nunca saiu dele, né, o Pampa nunca saiu da minha palavra, tá? Ambos debatedores e críticos do poeta estabelecem essa conexão do Pampa, mas também com o que é universal, com o que é geral, né? Então a gente vai ter a questão do território, a gente vai ter aqui a nossa marca, né, da onde a gente vive, mas também do universal, né? O que eu pensei em falar, gente, no primeiro momento? Falar um pouquinho da minha escolha metodológica, qual foi o caminho que eu fiz, né? Daí por que eu acabo escolhendo para debater a fenomenologia existencial, então não a psicanálise, né? A psicologia, ela é muito vasta, né, gente? A psicologia é muito ampla, não existe só uma abordagem da psicologia, existem diversas abordagens, né? E o motivo que eu escolho, então, a fenomenologia existencial é porque eu me identifico com ela, tenho trabalhado com a fenomenologia existencial, mas, sobretudo, porque o crítico Jacinto Prado Coelho nomina, então, o poeta Carlos Nejar como o poeta da condição humana, né? Isso, para mim, é muito válido, vindo deste lugar da psicologia, né? Então, eu optei por me voltar aos livros, meus livros queridos, que eu amo, né? Eu amo também, para mim, o meu preferido é o Evangelho Segundo o Vento. Para mim, foi o primeiro que eu encontrei. E eu, assim como as palavras, né? De tanto a gente procurar as palavras nos acham, nos procuram, também acontece com os livros, né? A gente procura os livros também nos encontram, né? Então, o meu primeiro livro que eu encontrei no poeta foi o Evangelho Segundo o Vento, que para mim é o meu preferido, maravilhoso. E depois, o das Nações, e outra edição, que é uma coletânea de 5 livros, que vem desde Selesis até das Nações, né? Passando por os livros pelos livros que já foram citados, né? Que é o Selesis, depois o... deixa eu pegar aqui o prefácio, o livro de Silbion, o livro do Tempo, que é maravilhoso, e o Campeador e o Vento, depois das Nações. Então eu vou partir um pouco daí, tá? Da minha leitura desses livros, né? E escolho falar então, gente, de 2 conceitos, né? Daí para o pessoal da psico principalmente, mas para todo mundo, né? 2 conceitos que eu vou chamar de conceitos operadores, tá? Um é o conceito de experiência vivida, cunhado lá por Russell, da fenomenologia, mas depois desenvolvido principalmente por Heidegger, e depois também Sartre, Simone de Beauvoir, e também o Fanon, que escreve sobre a experiência vivida do negro, a Simone de Beauvoir, a experiência vivida da mulher, né? E Heidegger e Sartre, a experiência vivida do homem, da humanidade, né? E o conceito de subjetividade, tá? Porque me parece que, daí vindo do meu lugar, né, que não é do direito, vindo aqui desse lugar estrangeiro, né, o conceito de experiência vivida e o conceito de subjetividade fazem com que a gente possa adentrar, flanar pelo livro, né, coletar alguns fragmentos deste real, desta realidade, né, e tecer com a matéria que eu quero discutir aqui, que é a psicologia,
direito e literatura, uma proposta interdisciplinar e também transdisciplinar. Tá? Bom, como eu havia dito então, eu fiquei bastante reflexivo com o convite, desde que foi feito desde o ano passado, que a gente ia fazer, né, esse debate. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o contexto da ditadura civil-militar no Brasil. A primeira coisa que eu pensei com danações era isso, se a gente for pensar o zeitgeist da época, né? Se a gente for pensar o contexto sócio-histórico onde que o livro foi escrito, esse é o contexto sócio-histórico. E na minha leitura, alguns elementos deixam essa marca bem intensa, né? Uma marca forjada de sangue, vamos dizer assim, de mortes. Tá? O livro ele também vai falar sobre as danações diante da morte, as danações diante da vida também, né? E eu puxo o olhar com relação à loucura, que tem vários poemas que remetem à loucura. Tá? Entre eles, o poema Comparecimento, que vai escrever, que vai dizer: compareço e me vou, aceitei por condição, não oculto, as linhas de loucura que me lutam. Rebento em pleno voo, aqui estou, por própria culpa, possuo o desespero, residente naquilo que construo. Como que eu entendo daí, né? Depois que o poeta joga o texto, a poesia para o mundo, a gente vai interpretando ao nosso modo, né? Que é a questão da própria singularidade e do conceito de subjetividade que está dizendo. De modo geral, gente, se entende e se fala, senso comum, que a subjetividade é algo abstrato, que a subjetividade é algo metafísico. É comum a gente ouvir assim, dizer, mas isso é subjetivo, isso é subjetivo. No entendimento que eu vou trazer aqui, que eu faço, então, dos autores que eu já citei, principalmente Sartre e Heidegger, principalmente Sartre nesse contexto, a subjetividade ela não é metafísica, a subjetividade ela não é abstrata, a subjetividade não é algo para além do homem idealista. Tá? O texto do poeta, para mim, das Nações, ele faz essa ruptura, como eu também vi conversando antes na entrada, deste mundo ideal, deste mundo transcendente e metafísico. O poeta nos puxa para a condição humana, louco e são, apaixonado e sábio, né? Morte e vida, julgado, sentenciado, livre, liberdade, culpa. São diversos elementos da condição humana que estão brilhantemente expressos na literatura, não só das Nações, como toda a obra do poeta, que agora são mais de 200 livros. Né? Essa ruptura com este mundo ideal, idealizado, para mim é fundamental para que nós pensemos a condição humana, né? Hoje, contemporânea. Né? Porque não é algo que está para além do homem, não é algo que está metafísico, é algo da imanência, das relações. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial, quando nós somos assolados pela enchente, quando nos falta água para botar na torneira ou gás, isso é tudo concreto. Eu gosto muito também, além dos filósofos que eu já citei, eu costumo usar, e falo muito nas aulas também, de dois outros filósofos, né? Nietzsche e Spinoza. O texto que eu traria como referência seria Nietzsche e Spinoza, o conhecimento como o mais potente dos afetos. Né? Então, o conhecimento para Nietzsche e Spinoza vai ser tomado como afeto. E as poesias do Nejar estão transbordantes de afeto. Né? Carrega de afeto. O leitor, ele não fica assim, impune. O leitor, ele se afeta. E para o Spinoza, então, né, gente, nessa perspectiva ética, né, a gente vai poder escolher entre os afetos tristes e os afetos alegres. Os afetos tristes, eles comprimem o corpo, eles decompõem o corpo, eles nos constrangem. Então a gente fica limitado na nossa potência de ser quem somos. Já os afetos alegres, eles expandem o corpo, eles ampliam a potência de ser quem nós somos, né? E com isso também a nossa potência de ser no mundo, ser com o mundo. Daí a importância do conceito que eu quis trazer de experiência de vida. A experiência de vida do poeta, lá no ano de 1969, né? E brilhantemente escrito, tanto que é contemporâneo, segue sendo atual, né? E a minha experiência de vida como leitor e a nossa experiência de vida enquanto
condição humana enquanto humanos, né, avassalados por uma série de outros problemas aí que a gente tem passando a nível social, econômico, político e ambiental. Então, nessa trilha conceitual, mas também afetiva, tomando o conhecimento como o mais potente dos afetos, né, eu cito o prefácio da Nações, da edição que eu tenho aqui, que é de 1969, né, onde o nosso Roas, não sei dizer muito bem, né, ele vai dizer: Carlos Nejar postula desde cedo uma ética. Então, também como a Giné trouxe, né, o conceito de ética e existência, né, assim como eu também, né, postula desde cedo uma ética que atinge nestas nações o seu ápice. Uma ética moral, de onde vem ela e como se insere ela em uma poesia sem risco de ser didática, sentenciosa, acaciana ou vitoriana. Creio que provém de um orgulho humilde ou de uma humildade orgulhosa, do fraco, o forte inconsciente, seja ele natureza, Deus, diabo ou sociedade. Né? Para mim, gente, essa frase, associada com a fala do poeta, né, que os colegas estão trazendo aqui, remete à experiência de vida. Por quê? Quando eu vou dizer lá na epígrafe, né, que sou o que sou, sustenta o que não sou, também traz essa dimensão existencial, onde nós assumimos em nós a condição humana, a contradição de ser e não ser ao mesmo tempo. Né? E também de ser e devir, que é o conceito que eu prefiro, na verdade, que é um constante tornar-se. Então nós estamos constantemente nos tornando algo. Nunca é uma iluminação, que eu digo para os alunos lá, o ser iluminado. Não, a gente está sempre em processo de transformação. E há em nós, né, linhas de loucura que lutam. Eu acho isso lindo, né? E rebento em pleno voo. Eu acho isso maravilhoso. Na aula da manhã, que também era de psicologia social hoje, nós discutimos também a questão da ordem do discurso. O que determina o que é certo, o que é errado, o que é louco, o que não é. E a gente estava lendo o Michel Foucault. Né? Tanto o livro A História da Loucura, como principalmente o livro, nesse caso, A Ordem do Discurso. Então, a gente vai ver que loucura e genialidade andam muito próximas. E na poesia, daí eu até cito Edgar Morin, que é um outro autor que eu gosto, o livro Amor, Poesia e Sabedoria. Na poesia, tanto a sabedoria como a paixão e o amor, elas se imbricam, elas se juntam, né? E ela dá expressão, ela traz especificidade no ritmo, né? Na rima, na musicalidade, enfim, daquilo que é o inexpressível da própria condição humana. Que a gente não conseguiria dizer de outra forma a não ser através da arte e do poema. Né? Então, há em nós essa contradição imanente, não é transcendente, jamais, de sermos ao mesmo tempo sãos e loucos. Tá? Outra coisa que eu quis trazer aqui é enfim, crítico também, Jacinto Prado Coelho, onde na edição de 1985, que não é desse aqui na verdade, é deste aqui, A Árvore do Mundo, o Chapéu das Estações e o Poço do Calabouço, ao falar sobre a vida e obra do poeta, Jacinto Prado Coelho escreve, né? A sua palavra, a palavra do poeta Carlos Nejar, tá? É cercada de silêncio e enigma. Olha, agora, o Dr. César me falou, né, que a vontade de ficar em silêncio, né? O poeta também trouxe em diversos momentos o labirinto de Borges, né? Olha que honra para a gente estar aqui nessa noite, né? Uma pessoa que traduz Jorge Luiz Borges, uma pessoa que conviveu com o Clarice Lispector, está aqui conosco nesse momento e é um dos mais brilhantes poetas brasileiros do século XX, reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Então a palavra em Carlos Nejar traz ao mesmo tempo silêncio e enigma. Ela é enxuta, densa, dura, e ela dura uma revelação em carne viva. Eu adoro isso, porque isso remete propriamente à experiência vivida, como eu dizia, e também à imanência, aos afetos, tá? Que é essa palavra em carne viva. Né?
corpo. A gente teve infelizmente, o modo como, digamos ali, o pensamento moderno, cartesiano principalmente, e depois ali, no século XIX, com o positivismo do Comte, houve uma cisão mente-corpo, né? E Nietzsche e Spinoza, eles fazem a reversão disso. Eles fazem o que ficou isso também como reversão do platonismo, né? Puxa para a terra, puxa para o concreto, né? Então é daqui, é de carne e osso, e vida e potência, né? Então há também na poesia advertência e alarme. O âmbito da visão é cósmico e intemporal. Por mais que seja situado num contexto de ditadura civil-militar no Brasil, de 1969, o texto continua sendo atemporal e intemporal. Por mais que traga as palavras do Pampa, o texto também segue sendo cósmico, universal. Daí ele segue. A morte está no começo e a eternidade em cada momento. Isso também é próprio da condição humana, onde o poeta traz brilhantemente essas contradições. E a gente precisa aceitar em nós, né? E não querer tudo esquadrinhar, tudo querer iluminar, tudo querer entender. Eu amo a Clarice Lispector, eu amo ela. Até senti uma inveja agora que eu tenho conhecido ela pessoalmente. Tá? Eu amo ela. E ela tem uma frase que ela diz: não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento, né? Porque nem tudo a gente vai conseguir assimilar pela razão e pela racionalidade. Então, morte, começo e eternidade a cada momento. Daí sigo com o crítico, né? Nejar adota com efeito uma atitude antilírica, partindo do concreto, que é aquilo que eu estava dizendo antes, que é da experiência vivida, da imanência, do cotidiano. Então vocês notem agora, muito linda a amizade de vocês, o carinho de vocês dois, amigos, né? O abraço que vocês se deram aqui hoje. Vocês lembrando as histórias lá de São Jerônimo, do tribunal, do juiz, enfim. Então é desse cotidiano, do cotidiano do direito, do cotidiano das ciências jurídicas, né? De talvez julgar uma pessoa, sentenciar uma pessoa que era inocente ou não, né? E depois ele continua, do cotidiano e sim da experiência existencial, tornando-se porta-voz de uma alma geral. Então, que daí o poeta Carlos Nejar também trouxe aqui agora como inconsciente coletivo, que seria o conceito de Jung. O Freud não gostava muito disso, o Sigmund Freud. Mas para o Jung eu concordo plenamente, que é esta alma geral e universal. Tá? Para não dizer que eu não falei de psicologia social, que eu fiquei falando desde o início, na verdade, mas um poema chamado Danações contra a Usura traz nitidamente uma crítica que a gente vê também nos autores contemporâneos da psicologia social. Diz o poeta: não sei a que nos leva a obsessão pelo lucro, extremamente atual contemporâneo, dos juros numa enxerga onde a fome se deita e come os cotovelos, os braços a colheita, a penúria de um homem no fundo da gaveta. Não sei a que nos leva à condição de ser fera. Para mim, isso é o que eu queria poder discutir aqui, poder ouvir vocês também, né? Disso que há em nós, ao mesmo tempo, a luz e a sombra. Disso que há em nós o santo, o anjo e o demônio, ao mesmo tempo. E essas escolhas são nossas, são escolhas da condição humana, propriamente da condição humana. E por que eu quis dizer, por que eu quis trazer Sartre e Heidegger, mas principalmente Sartre nesse momento, né? E também o Viktor Frankl, que foi o o autor do livro Em Busca de Sentido, que ele escreveu no campo de concentração, né? Que ele, inspirado em Sartre e nos autores da fenomenologia. Que nós sempre temos a condição de escolha, sempre tem a condição de escolher. Né? Por mais que o cara estava lá no meio do campo de concentração, enfim, esta é a nossa ética de viver. Este é o nosso modo de viver. Então a gente poderia pensar, né, criticamente, avaliar as situações do nosso cotidiano, da nossa experiência vivida, né, e questionar, né, tipo, pensar, nesta ética de viver, né, estou escolhendo os afetos alegres, estou escolhendo afetos que expandem a vida, expandem a potência de ser quem nós somos, deixando o sujeito livre para ser quem se é, ou estamos escolhendo uma ética dos afetos tristes, onde a gente julga,
orgulho, ciúmes, a culpa, que também foi citada, né? Para finalizar, gente, assim, depois a gente pode até debater, né? Gostaria de trazer uma outra reflexão do Michel Foucault, tá? Do livro chamado As Palavras e as Coisas. Tá? A gente falou muito hoje sobre palavras, né? A gente está falando muito. O Foucault ele vai trazer que existem muito menos palavras do que afetos e coisas. Né? Então, menos palavras. E na poesia existe uma magia, um mistério, um enigma, né? Que é que a gente consegue expressar o inenarrável, o inexpressável, dar conta daquilo que não é, digamos, da ordem do comum, do clichê, né? Que é do cotidiano, é da vida, mas que é assim, como é que eu vou dizer, a gente usa as palavras, né? As mesmas palavras, mas para dar conta de afetos e sentimentos que a gente não conseguiria dizer. Isso está claro, está evidente aqui no texto do poeta. Né? Também foi falado, né, da questão do preferir o impossível. Né? E aí eu lembrei de uma situação, de uma pichação que eu vi, uma foto de uma pichação no contexto de maio de 68 na França. Então, né? No Brasil aqui estava bem complicada a situação, e na França estava acontecendo os movimentos de maio de 68. Né? E aí uma frase diz: sejamos realistas, pensamos no impossível. Né? Então acho que essa frase continua sendo atual, né? Para a gente não esmorecer frente à atual condição humana, vamos dizer assim, né? Que está bem complicada, né? Mas que concordo com o poeta, né? Ali na leitura do Kafka, né? Desse sujeito que se torna uma barata, um inseto, enfim. Eu fui pensando no contexto dele, né? Que ele não nasceu no Pampa, né? Ele não foi assolado pelos ventos ali no Pampa e tudo. Ele estava lá num contexto extremamente opressor, do pai, mãe, enfim, uma Europa também meio depressora. Né? Mas eu sigo acreditando na condição humana e sigo também acreditando na poesia, tá? E nessa ética de viver, nessa ética amorosa, né? Essa ética afetiva que expande os corpos, né? Expande o corpo. Na potência de ser quem nós somos, né? E na potência também de sermos criativos, né? Porque só com um pouco de loucura, só com uma dose de insanidade que a gente consegue criar alguma coisa. Senão a gente não conseguiria nem criar. E a gente falou na aula passada também, né, pessoal da psicologia, que eu disse que também para amar e também para se apaixonar é necessário uma dose de loucura. Se a gente não tem uma certa dose de loucura, a gente nem escreveria um poema, nem amaria e nem aprenderia também com os nossos textos e com a nossa escrita. Para finalizar, gente, eu vou pegar só um pedacinho da minha tese de doutorado, que foi uma clínica da escrita, então, né, com os pacientes psiquiátricos, né, portadores de sofrimento psíquico, com diferentes diagnósticos, né, do Hospital Psiquiátrico de São Pedro, né, e eu e a minha orientadora, a gente parte da tese, então, né, que eu vou até ler aqui um pedacinho, que ela vai dizer o seguinte, ó, que a escrita, ela vai partir do pressuposto, então, tá, que a escrita reserva sempre também uma potência clínica. E essa potência clínica, que é da escrita, tá, ela tem um efeito muito interessante, assim, que é de variações em nós mesmos, né? Talvez, não sei como é que é para o poeta, né? Mas quando escuta alguém lendo o poema, já é diferente. Ou quando vai ler o poema, talvez lembre de uma história, uma memória imaginária, como foi trazido também. E isso opera uma potência clínica em nós. Uma potência de variação de nós mesmos, né? De nós não permanecermos sendo sempre iguais e sermos sempre devir, sempre mutantes, né? A partir de uma ética amorosa e uma ética também livre, por dizer assim, afetiva e livre. Então, às vezes, era isso que eu queria trazer, depois a gente pode seguir debatendo. Obrigado. Ele dizia que era o outro, dizia que não era ele, era o outro. E eu quero agradecer profundamente pelo
e também de alguma maneira comigo. E agradecer a referência sobre inteligência artificial e esse trabalho aqui do Leonardo, que os dois se escapando, veja a palavra como é que fica, escapando do invisível. E eu aqui, esse pobre poeta aqui, estava ouvindo. Aliás, eu quero levar esses trabalhos comigo, com a permissão. Eu não esperava isso nessa noite. Eu esperava que eu ia falar, ouvir aqui a apresentação dessa grande figura e pronto. Eu não pensava que fosse dizer a respeito da minha poesia. Eu agradeço profundamente. Agradeço a presença de vocês, esse encontro, que eu vou levar comigo, porque foi um reencontro com a minha terra. E o que eu posso fazer? É um personagem curioso de Cervantes, aliás, o Dom Quixote, que ele escreveu muitos livros sobre guerreiros, não é? E foi uma maneira também de ele não enlouquecer. E é uma outra coisa também curiosa, que o próprio, há um estudo sobre o Quixote, muito importante, de Miguel, de um escritor espanhol. O nome agora eu sei que ele é Miguel. Exatamente. Ele fala muito do Quixote. Nós somos um pouco Quixotes. Houve até um documentário, um filme feito a respeito. Eu acho que um dos poucos que me chamou de Dom Quixote. O que nós podemos fazer? Nós temos um lado aqui, que é o nosso fundamento. Nós somos Dom Quixotes, porque nós temos um lado heróico, o heróico, o quixotesco. O cavaleiro da grande figura, e é da triste figura, mas não deixa de ser da grande figura atrás de Dulcinea. É sempre algo que nós buscamos, essa visão do sonho, que se torna nossa. Aquilo que nós vivemos se torna nosso, ninguém nos tira mais. Isso que eu estou vivendo nessa noite, ninguém me tira mais. Eu quero agradecer a vocês todos, a essa mesa, aos que falaram sobre esse pobre vivente, que eu tenho, aliás, meu livro é A Terra dos Viventes. E tem um verso, aliás, eu coloquei Terra dos Viventes na última edição, que é uma edição definitiva, a quinta edição. E eu pus a epígrafe, bendito seja o Senhor na terra dos viventes. Eu quero agradecer a vocês todos aqui, a este abraço do pâmpano pobre vivente. Obrigado. Pois então, depois de ouvirmos a professora Gileia, o Leonardo, que deu essa verdadeira aula, me sobra a tarefa de também falar um pouco sobre as nações, também falar sobre Carlos Nejar, poeta. Mas eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não vou conseguir. Então, o que eu tenho para falar para ti é um poema que eu escrevi para ti.
eu escrevi um poema, eu estava lá no Rio de Janeiro, tinha feito aquela cirurgia, tu sabe, aí estava me recuperando, e estava trabalhando na edição do Céu da Luz, que é o meu primeiro livro de poesias que eu estou lançando. Convido todo mundo a comparecer na Biblioteca Pública, no dia 12 de abril, às 15 horas. Estaremos eu, o professor Jorge Trindade, o historiador Legendre, e a Laura Levi, a Mariana Vargas, todos lançando livros, no meu caso de poesia, do Legendre também, os demais são livros jurídicos, um deles é sobre inteligência artificial. Também estou fazendo doutorado em inteligência artificial, então nós vamos conversar. Mas assim, o que me sobrou aqui foi só o poema que eu fiz para ti. Posso? Então, o meu poema chama-se O Poeta das Danações. Caminha o menino pelos justos corredores. O vento aos seus pés provoca risos. Anda a passos leves, de mão dadas com Danae, como a criança que chega à escola. Cruzam-lhe as denúncias, ávidas fúrias querem conduzi-lo. Encontra defesas, por vezes fortes, por vezes nuas, mas o menino quer o carinho do vento. Tropeça nos julgamentos ouriços. Ergue-se pela palavra canta, na palavra se espanta, vê no átrio os velhos rebuliços. O menino agora é monumento, vivo monumento de poesia atravessado pelo vento. O mesmo monumento que tem força de busto, intacto, heróico, viu tudo nos corredores e os caminhos. Epopeia em versos de um busto que caminha, que segue encantando pássaros. É o poeta apogado, a palavra sempre o procura, apoga ainda o persegue. É quem julga e é julgado, moldado pelos apertos de mão de Danae, fecundou-se em chuva. Já não tem os pés atados, mas as mãos não livram das danações causadas pelo tribunal da vida. Encontras sempre a palavra, crê no impossível, colhe os frutos do trabalho que o consumiu ao avesso. Sua morada é a morada dos ventos. Sua alma, cadenciada pelas marés, a outra maré sempre regressa. Esse é o meu poema para ti. Com isso, eu não sei se nós vamos conseguir debates aqui, mas quem vai decidir isso vai ser a nossa presidente, para quem eu passo a palavra, para nos orientar. Eu creio que depois dessa noite memorável, deste filme maravilhoso, nós temos que ficar felizes. Eu estou orgulhosa de estar aqui, mas que maravilha, como de coisas para a gente viver. Estou maravilhada. Eu acho que os senhores também devem compartilhar. Eu creio, César, que este filme poderia ser melhor. Este poema que traduz, a gente não sabe dizer tanta coisa bonita, mas é mais ou menos o que a gente gostaria de poder expressar. Parabéns para ti.